Olá, eu sou Jana Nutri e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a construção da nossa autoestima, né? Como que ela acontece na nossa jornada, na nossa juventude e quais são os fatores que interferem e que mexem com essa formação. Quero começar já diferenciando autoestima de questões estéticas, porque socialmente falando, parece ser a mesma coisa. Então, quando a gente ouve, né, nossa, a pessoa tem uma autoestima baixa, está sempre associado à questão estética da coisa, né, de não se sentir uma pessoa bonita e etc. E lógico que a questão estética interfere na nossa construção da nossa autoestima também, mas a autoestima não significa estética, não significa se sentir bonito ou não. É muito mais do que isso, né? A nossa autoestima, ela diz muito sobre a nossa relação com a gente, a nossa autoavaliação, com os valores que a gente se dá, a nossa autoconfiança, a nossa segurança na gente mesmo, a nossa autoeficiência, né, que é a crença da nossa capacidade de fazer coisas. E é importante que a gente diferencie esses termos, porque são coisas diferentes e impactam na nossa vida de forma diferente também. A gente pode acordar um dia não estar se sentindo a pessoa mais linda do mundo, mas sem que isso interfira no dia a dia de coisas que a gente vai conseguir fazer, sabe? Na nossa crença de responder uma pergunta no professor numa sala de aula, a nossa coragem, né? De, não, eu sei que essa resposta está certa, eu vou debater, a autoestima interfere nisso. E a questão estética, não, a questão estética é uma questão de, tipo, às vezes a gente acorda e não tá se sentindo bonito. E faz parte da vida isso, né? Mas a autoestima, ela diz muito mais sobre como a gente vai se portar no mundo, se a gente tem uma autoestima baixa. A gente vai sofrer algumas inseguranças e dúvidas e questionamentos que vão trazer sofrimentos e vão interferir bastante na nossa desenvoltura enquanto pessoa, seja de forma acadêmica, nas relações interpessoais e etc. Relações de trabalho também. E é importante a gente ter essa noção, tá bom? Eu quero fazer um retorno com vocês sobre todo o caminho que a pressão estética fez no mundo, principalmente sobre as mulheres, tá? Eu acho importante a gente falar sobre isso, já que é uma aula que tem um público majoritariamente feminino. É importante que a gente entenda, né, o que está por trás da formação, da construção da nossa autoestima, da nossa autoimagem, né? O que está influenciando nisso? Porque não é como se a gente acordasse num dia e falasse, autoestima boa, é isso. Não. São a nossa vivência de vida vai trazendo influências e isso vai formando a nossa autoestima, a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa autoimagem, nossa autoconfiança e etc. Tá bom? A oscilação do padrão estético interfere na formação da nossa autoestima por um motivo muito simples. A ideia é que a gente sempre esteja preocupada, buscando atingir esse padrão. Por quê? Porque tem alguém por trás lucrando com isso. Então, a oscilação que o padrão estético faz durante toda a história da humanidade é uma oscilação que é influenciada por algo ou alguém mantendo isso. E é muito lucrativo se a gente for pensar que se está sempre oscilando, as mulheres vão estar sempre em busca, né? Pessoas em geral, mas as pressões estéticas recaem muito mais intensamente sobre as mulheres, né? Então, se elas estão sempre ali buscando, eu vou estar sempre lucrando, eu vou estar sempre ganhando com isso, porque nunca vai chegar. E quando elas estão perto de chegar, eu vou mudar alguma coisa. Porque aí, se eu mudo, elas voltam. E aí, consumo de produtos, e, enfim, é uma cadeia gigante que acontece, né? Na pré-história, né, lá quando começou quando se estuda o início da formação da humanidade, existe a crença que o corpo bonito da mulher era aquele que representava fertilidade, porque era um corpo maior, com curvas, com dobras, com gordura, que era a representação de saudável para aquela época, porque eles estavam interessados, né, em se reproduzir, em povoar a humanidade. Então, o ideal de beleza eram corpos maiores. Então, se a gente for estudar e abrir lá, jogar no Google,
qual imagens que vão aparecer, vai aparecer imagens tipo assim, sabe? Desse perfil de mulheres, esculturas, etc. E é legal que a gente perceba essas oscilações, esse caminho que a pressão estética, que os padrões estéticos vão sofrendo ao longo dos anos, para que a gente entenda que a real é que ele não existe, né? Que ele é uma imposição. Mas beleza, então, com o passar dos tempos, esse ideal de beleza ele foi mudando, porque a cultura vai mudando, a humanidade vai evoluindo, e aí outros valores passam a ser mais exaltados e mais levados em consideração. E aí a gente tem uma diferença muito grande desse ideal de beleza da pré-história com o ideal de beleza dos anos 2000, por exemplo, que era um corpo extremamente magro, com ossos proeminentes, inclusive, e que era isso que era completamente exaltado, né? Então, não bastava ser magro, você tinha que ser muito magro e ter ossos aparentes. Isso era exaltado. E até que ponto isso realmente é saudável para o corpo, para a nossa saúde mental, para a nossa vivência enquanto pessoa na sociedade? Antes dos anos 2000, a gente também passou por um momento onde lançaram as ginásticas, né? Então, tinha aqueles DVDs de ginástica e nesse momento, a valorização já não era mais aquele padrão de corpos maiores, que precisava de fertilidade. Teve uma mudança aí para corpos menores, padrão europeutizado. Importante que a gente reconheça isso. Europeutizado, que já traz, né, corpos brancos, esbeltos, magros e altos. Então, a gente sai da pré-história e vai para esse outro lugar onde a valorização são corpos com padrão europeu, e passa por esse momento, que são corpos magros, e aí vem o movimento da ginástica, né, dos músculos, e aí se inicia novamente um novo padrão, que dessa vez, o que é enaltecido são algumas curvas já. Então, braços, pernas torneadas e etc. Mas isso não dura muito, porque aí realmente chega os anos 2000 e a gente volta para o corpo extremamente magro, com ossos proeminentes. Como nutricionista, eu já dou um spoiler, não é saudável a gente ficar buscando essas alterações do nosso corpo para seguir um padrão. E a ideia de trazer para vocês esse caminho que o padrão estético foi fazendo durante os anos é justamente para vocês criarem esse senso crítico de que ele não é real. Ele vai se moldando conforme a demanda da sociedade daquele momento. Então, o foco, na verdade, é sempre manter a gente, nós mulheres, preocupadas e satisfeitas e buscando formas de atingir aquele padrão. Então, se a gente começa a atingir eles mudam para outro. Uma pessoa famosa que é a Kim Kardashian, que eu acredito que todo mundo conheça. E tem umas imagens dela que eu acho muito legal para a gente ver. Então, a gente tem essa imagem aqui, que mostra ela nessa época dos anos 2000, que era bem magrinha. Teve uma mudança, onde ela fez bastante procedimentos estéticos. E a gente pode olhar nessa imagem aqui, ó, como ela já tem corpos com mais volume, curvas, bem diferente daquela imagem anterior, onde ela era sempre muito magrinha. E agora a gente está com a volta da hipervalorização da magreza, né? Atualmente, agora, em 2022. Então, a Kim, ela já está desfazendo alguns procedimentos para diminuir o aspecto corporal dela, para sair de um corpo mais volumoso, com curvas, para um corpo menor. É muito claro como a gente consegue observar o quanto que o padrão vai mudando. E aí é importante a gente pensar o seguinte, como é que isso está impactando na minha vida? Né? Tipo, essas oscilações, o que estão dizendo para a gente? Como é que meu corpo absorve todas essas ideias, todas essas construções que vão sendo impostas, etc. É muito importante que a gente se questione isso, porque esse tipo de influência acontece o tempo inteiro ao nosso redor. E é importante que a gente mude nosso olhar para isso, para um olhar mais crítico, para se preservar e preservar também a influência disso na construção da nossa autoimagem e da nossa autoestima.